Concretismo é um movimento artístico e também é uma corrente literária, caracterizado pela objetividade e pelo trabalho experimental com o espaço. Ele surgiu no século XX, como um reflexo de uma realidade marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. Nesse século ocorreram duas guerras mundiais e a ameaça de uma guerra nuclear. Já no Brasil, a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, de 1902 a 1976, foi um grande propulsor para o concretismo. A poesia concreta brasileira surgiu com a publicação da revista Ney Grandes em 1952, de responsabilidade de poetas como Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos. No entanto, o lançamento oficial do concretismo brasileiro ocorreu em 1956, na Exposição de Arte Concreta em São Paulo. Augusto de Campos. O movimento artístico ao qual fez parte é o concretismo. Poeta, tradutor, ensaísta, crítico de literatura e música. Nasceu em São Paulo em 1931. Um dos criadores do movimento literário Poesia Concreta. Foi o primeiro brasileiro a receber o prêmio Pablo Neruda. Nome completo: Augusto Luiz Braune de Campos. Obras: O Rei menos o Reino, Postagens, Língua Viagem, Equivocábulos, Caixa Preta, Viva Vaia, Antologia Ney Grandes, Despoesia, Poemóveis e Expoemas. Carreira e literatura. Em 1951, Augusto de Campos estreou na literatura com o livro O Rei menos o Reino, onde nota-se o contato com a melhor tradição lírica portuguesa, Sá de Miranda, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Destaca-se o poema ao vivo. Em 1952, junto com seu irmão Haroldo de Campos e o também poeta Décio Pignatari, formam um grupo Ney Grandes. Lançam a revista de mesmo nome, cujo significado do provençal é o antídoto do tédio, uma espécie de plataforma dos jovens poetas que almejavam uma linha de pesquisa de novas formas. Biografia de Augusto de Campos. Augusto de Campos é um poeta, ensaísta, crítico de literatura e música e tradutor brasileiro, um dos criadores do movimento literário denominado Poesia Concreta, onde a poesia ganhava nova forma poética baseada na desintegração total do verso tradicional, uma reação contra a lírica discursiva e frequentemente retórica da geração de 45. Augusto Luiz Braune de Campos, conhecido como Augusto de Campos, nasceu em São Paulo, dia 14 de fevereiro de 1931, e estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Poesia Concreta. Coube a Augusto de Campos o lançamento do nome Poesia Concreta em um artigo da revista. Em 1955, é de sua autoria a primeira série sistemática de poemas concretos, Poeta Menos, publicada no segundo número da revista. Em 1956, Augusto, Haroldo e Décio lançaram oficialmente o movimento literário Poesia Concreta, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que pregava o fim da poesia intimista, do depreciamento do eu lírico e propunha uma concepção poética baseada na geometrização e visualização da linguagem. A nova forma poética ganhou adesões e apoios, com também repúdios, comentários espantados em face da desintegração total do verso tradicional, além de uma radical atomização das palavras. Depois da poesia concreta, Augusto de Campos fez experiências que chamou Concretos, montagens a partir de recortes de jornal e revista. Em 1974, publicou com Júlio Plaza Poemobiles, Poemas, Objetos Manipuláveis. Com um grupo de poetas concretistas, Augusto de Campos participou de muitos debates no Brasil e no exterior. Em 1959, uma exposição internacional de arte concreta reuniu autores brasileiros e europeus em Stuttgart, na Alemanha. Em 1960, foi fundada a Equipe Invenção, que organizou em Tóquio uma exposição de poetas concretistas brasileiros e japoneses. Augusto de Campos traduziu suas obras-primas da poesia brasileira, Amada Esquiva, Tudskoy e Mrs. Andrew Marvell e Jaguardarte. Lewis Carroll, a obra Não Poemas, de 2003, recebeu o Prêmio do Livro do Ano da Fundação da Biblioteca Nacional.